Agora nós vamos falar sobre mundos transitórios, ou seja, a gente falou que reencarna em diferentes lugares, então por isso que eu coloquei a foto. Imagina a gente, né, a infinidade de lugares que a gente tem para estar. Quando a gente coloca isso aqui, a gente precisa, eu sei que é difícil para nós, para nossa mente humana, conceber essa infinitude. A gente não consegue dizer o que é infinito, a gente não consegue. Então a gente sempre traz para o tamanho que a gente conhece, para a nossa referência. Então, é importante que a gente sempre vá abrindo a mente para dizer: eu não sei, eu não consigo imaginar. Quando a gente se põe assim, a gente se pergunta, a gente se abre para novas possibilidades e novas descobertas. Para a gente poder conseguir, não é nem mensurar, mas conseguir imaginar, porque é só isso que nós podemos agora, é imaginar o tamanho que é das possibilidades em que um ser, essência, tem de vida, já que ele é infinito. Então, quando a gente coloca isso, é para a gente imaginar a quantidade que se tem de lugares e de onde eu possa estar e de que maneira eu possa estar, tá? Então, assim, sempre visualizando essa imensidão, a pergunta foi: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes, ou seja, lugares, sabe assim, pontos onde você fala, vou dar uma parada numa grande viagem, você fala, eu vou dar uma parada e vou repousar e pernoitar num lugar, né? Então você escolhe um lugar, às vezes nem bem dá para escolher pelo cansaço, você pode às vezes nem escolher muito. Você fala, eu só quero descansar, eu só quero repor um pouco a energia para continuar a viagem. Isso é comum, não é? A gente faz isso normalmente, a pé, de carro, uma distância entre aviões, a gente faz isso. Precisa desse time para a reposição de energia, para a reposição da condição, até de você respirar e dizer para onde eu vou. Ou, para onde eu estou indo, eu preciso me ater das coisas que tem lá. Então, eu preciso saber antecipadamente. Então, por isso eu dou esse time, por isso eu dou essa respiração. E nós estamos falando uma analogia de uma viagem, mas a vida nada mais é do que isso. Então, a gente dá essa parada enquanto errantes em algum mundo, né? Aí a resposta foi: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivacs. Eu acabei me esquecendo de ver o que era esse bivacs. Alguém sabe? Não consegui, eu acabei esquecendo de ver. De campo onde descansa de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Ou seja, estar na erraticidade entre uma encarnação e outra, lembra que nós falamos? Pode ser alguma coisa rápida. Tem gente que desencarna e logo reencarna por uma situação, por uma questão dele, enfim, por N motivos. Mas pode ser também que fique muito tempo na erraticidade para retornar. Ou porque os motivos, quem sou eu para dizer? Podem ser muitos. Porque é só a gente parar para pensar. Quando você toma uma decisão de ir ou não ir, é diferente dela que toma uma decisão de ir ou não ir. Os motivos são diferentes. Então, enquanto a gente estiver fora do corpo, nós não deixamos de ser e fazer e sentir o que somos. Porque quem vivencia, quem sente, quem pensa, não é o corpo.
É a nossa essência, é o nosso eu. É aquele Deus que eu falo, que é a partícula de Deus que pensa, que sente e que comanda. Agora, a experiência é só aqui. Muitas vezes ele precisa passar um tempo muito longo, por N motivos. Ou para aprender, ou para estabelecer quais são as próximas diretrizes, por algum motivo, ou por causa de alguém, ou por causa de um projeto, enquanto ele tem um projeto, enquanto ser essência em outro lugar. Então ele pode viver em vários lugares, né? Misericórdia, jura? Espécie de bivaques. É, pois é. São, entre outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde elas gozam de maior ou menor bem-estar. Não preciso dizer que onde eu vou, onde eu vou, onde eu tenho afinidade. Ninguém vai me esperar para dizer, olha, vem cá que eu vou te levar para algum lugar. Você vai ficar. Não. Para começo de conversa, se alguém vai te esperar, é alguém que tem afinidade com você. Então você não vai precisar nem procurar saber onde que é. Porque você já tem afinidade. Então, a essência vai estar aonde tem afinidade. Não é ninguém que nos leva. Ninguém. Bela descoberta que a gente faz de que o único ser responsável pela direção, pelo lugar, pelo que eu quero, pelo que eu sou, somente eu. Ninguém mais. Ninguém. Nem Jesus. Eu não falo Deus porque Deus não é ser. Nem Jesus. Então, assim, pega a sua trouxinha e pense desde já onde eu quero, com quem eu quero e o que eu quero estar fazendo. E vá treinando a partir de já. Não é para treinar depois, não, viu? Continuando a pergunta lá, eles perguntam: os espíritos que habitam estes mundos podem deixá-los livremente ficar indo de um lugar para o outro? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para ir aguardarem o que lhes repassam as forças a fim de seguirem seu destino. Ou seja, de novo, eu estou num espaço, eu fui para um lugar, e aí nós vamos falar assim, mas eu não vou para o nosso lar? Uma infinidade. Nosso lar, assim como outros N cidades espirituais, espaços construídos pela mente, né? São lugares muito próximos da Terra, muito próximos do nosso planeta. Então, assim, dizer hoje, e eu falo isso, que eu sinto isso, dizer hoje que o meu objetivo é ir para o nosso lar, não. Por que não? Porque o nosso lar, assim como outras moradas, e tem muitas cidades espirituais, vamos dizer assim, vamos usar uma analogia assim, na minha visão, são pequenos bairros da densidade planetária ainda. Então eu quero estar lá? É ótimo, pode ser uma boa se eu precisar, se meu espírito ainda precisar. Mas eu não quero. Meu objetivo não é mais o nosso lar. Eu preciso almejar mais. Eu preciso querer mais. Eu preciso estar em outra dimensão. Eu preciso aprender a estar mais. Meu espírito não é não é da cidade espiritual. Meu espírito é de outra dimensão. Ele não é dessa. Então, o nosso lar é maravilhoso.
Mas vamos pensar que todas essas cidades, e eu estou usando o nosso celular porque a gente teve um filme maravilhoso agora, né? Mas, assim como todas as cidades espirituais, digamos assim, é um grande espaço medicinal para você que ainda precisa de cuidados. Então você quer ir para lá precisando de cuidado? Se puder, não. Então, não é que não é uma boa, mas não é meu objetivo. Enquanto ser espiritual, não mais. Então, o que eu estou falando não é desfazer das cidades espirituais, apenas não lotá-las. Se você pode ir para frente, para que você vai ficar ainda, né? Vá cuidar e não ser cuidado, ok? A 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Primeiro, leva o objetivo de se instruir e de poderem mais facilmente obter permissão. Permissão de quem? A gente precisa de permissão de alguém para fazer alguma coisa? Qual é a permissão que precisa? Qual é essa permissão? Quem é que comanda isso? Quem é que comanda isso? É a nossa percepção espiritual que vai comandar isso, que vai perceber isso. Essa permissão, sabe aquela história de muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Quem escolhe é não. Não é quem escolhe, é quem se escolhe. É quem se permite. Então não é uma permissão de alguém, de Deus ou qualquer coisa assim. É como se fosse uma autopermissão. E quando é a autopermissão? É quando a gente fala, acho que eu vou encarar porque eu estou pronto. Sabe assim, quando você está aprendendo alguma coisa, uma coisa nova, uma regra nova, uma didática nova. Aí você ouve aqui e fala, é muito difícil. Aí você exercita. Você fala, não, mas eu vou dar conta. Aí você exercita uma, duas, de repente ele vira hábito. Essa é a permissão. Você se auto-permite a ter condições de ir à frente. Você se permite fazer isso. Tá? Então, agora outra coisa, chegar à posição que os eleitos atingem. Eleito por alguém? Não. É aquela coisa de que você olha para alguém e diz assim, nossa, quando eu crescer quero ser igualzinho, né? E você olha na pessoa, é tão natural, vem dela natural, né? Ela não faz força para ser paciencioso, ou pega uma pessoa muito amorosa. Você olha, não sei vocês, às vezes me chama muita atenção. Pessoas pacienciosas e amorosas. Porque são duas coisas que eu luto muito para ser. Então, por isso que me chama atenção, né? Então, a gente olha assim, e a pessoa é natural. Então, assim, ela se permitiu. Mas ela se permitiu só olhando para o espelho, dizendo assim, eu sou. Não. Ela brigou muito por isso. Ela enfrentou muita coisa para isso. Ela exercitou isso. Por isso que a gente fala assim que quando chega numa posição, não é porque foi dada, porque tudo é conquistado. Tudo, tudo é conquistado. Ninguém dá nada. Ninguém. Até mesmo a espiritualidade. Lembre sempre que eu falo. A espiritualidade estende a mão quando você estende a mão e diz, vamos junto, eu preciso. Que o que você saiba, passe um pouco para mim. Então eu estou aberto. Então eu preciso sempre estar aberto primeiro. Porque senão eu não vou chegar a ser eleito nunca. Não vou chegar numa posição nunca. Porque depende sempre de mim e não do outro. Pela sua natureza, agora nós vamos falar um pouquinho do próprio
orbe, né, do próprio planeta. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Por exemplo, aquele planeta, muitos se falam que, né, Marte é um planeta, né, onde já houve vida, e há bilhões de anos, e foi extinguida a vida biológica, não nessa biologia que nós temos, mas um tipo de vida biológica. Foi extinguida, inclusive, dizem, né, e os cientistas estão atrás de provas disso, por armas nucleares, por condições nucleares, né? E então ela fica agora bilhões de anos sem condições. Mas por isso, ela não é habitada, ela ou qualquer outra, porque a gente não vê, nenhum cientista vê, enfim. A Lua, por exemplo, não, a condição deles é meramente temporária. Então, assim, eu coloquei uma foto de planetas iniciando um processo de vida, que não só a Terra, mas N planetas, cada um o seu jeito, né? E aí diz, espíritos podem estar aí, como podem estar numa Terra linda azul, né? Que nem a nossa. Só bonito por fora, né? Porque aqui dentro o negócio pega, o bicho pega. Mas enfim, a gente já passou essa fase aqui, tá? Existe a vida? Existe. A vida não é essa que nós temos, mas a vida essencial, ela sempre vai existir, espiritual. Sempre, sempre. Ela vai existir em todos os lugares. Todos os lugares. É que a gente ainda não consegue, né, nossa mente não consegue conceber algo diferente de nós. Por isso que é muito difícil, né, imaginar. Então, o espírito errante, ele pode estar. Eu posso ir para outro lado e vivenciar de novo aqui. Eu posso ir para outro lado e vivenciar num planeta ano-luz lá na frente, lindo, maravilhoso. Eu posso ir do outro lado e viver num planeta. Quem está assistindo o problema dos 3 astros lá? Problema dos 3 sóis. 3 astros, uma coisa assim, né, amor? 3 corpos. Problema dos 3 corpos. Quem puder, assista. Ele traz uma língua mais ficcional, mas assista. É um negócio assim, extremamente contemporâneo, tá? Então, assim, eu posso estar enquanto errante, eu posso estar em qualquer lugar. O que vai depender? De eu estar num lugar melhor para o meu espírito ou um pouco mais difícil para o meu espírito? De como eu vivencio toda a minha vida. E não é só agora, mas todo o meu histórico. Então, a pergunta é, quando eu quero mudar? Ah, deixa para amanhã. Então, nós estamos falando deixa para amanhã há bilhões de anos. Que nós estamos nascendo no mesmo lugar. Aonde você quer ir depois daqui? E não é um negócio de ficção. Porque você vai deixar o corpo. Desculpa eu falar para você, mas você vai deixar o corpo. Você vai deixar o corpo. Você pode não gostar, mas você vai deixar. Ele é só um avatar. E o seu espírito, vou dizer mais, seu espírito tem mais dele em outros lugares. Tem aqui na Terra e tem em outros planetas. Que são os seus fractais. Então, assim, a gente tem que encarar de uma vez por todas que esse aqui dura sem. Vou chutar alto, porque tem que chutar alto, né? Porque falar que 70, 80, a mulher vai me bater aqui. E eu também, hoje. Tem que chutar alto. Mas é verdade, isso é o máximo. Com condição de mente e tal, 100, né? 100 e pouquinhos anos. Depois disso, não vai ficar para semente. Então, aonde eu quero estar? Desse tipo aqui. Continuando. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Uma pergunta. Sim, se um lugar tem condições de receber corpo igual ao nosso, o Espírito responde, não, ele é estéril, a superfície. Os que habitam nele nada precisam. Não é que nada precisam, não nada precisam do que vocês precisam, é isso que ele quis dizer.
Nada precisa da necessidade humana que vocês têm, tá? É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Ele fala não, são estéreis transitoriamente. Ou seja, tudo é dinâmico, tudo muda constantemente, assim como nós também. Os mundos dessa categoria carecem, então, de beleza natural? Por quê? Porque na nossa referência, o que é beleza natural? É um riacho, um monte de árvore, uma cachoeira. É ou não é? Por que é isso e não é outra coisa? Por que, gente? O que é beleza natural para a gente é isso. É. Mas é o tanto que a gente coloca na nossa condição mental em que a gente vivencia, sente, mas uma experiência, façam. Uma das coisas que a gente descobre que existe muito mais do que só isso aqui é meditar. Meditem, aprendam a meditar a partir de 25 minutos, 30 minutos de meditação, você muda totalmente a sua visão, a sua percepção do que sente, do que vê e do que é a vida. Até mesmo para que a mente fique aberta para não ter mais referência de isso, porque é isso, porque eu conheço isso. Façam isso. É um grande exercício. E é um grande exercício, sabe para quem? Para o nosso espírito. Para o nosso espírito, que precisa dizer, cala um pouco essa boca, mente, e deixa eu dizer para você o que você tem que fazer aí, ego, agora. Fica quieto um pouco. Aí a gente consegue entender o que é estar em todos os lugares e sentir muito maior a vivência enquanto espírito que sou e não quanto corpo. E aí a gente pode ter essas duas coisas, né? Posso nascer, posso estar num momento errante desse lado, como posso estar num lado bonito e azul como nós estamos hoje, né? Como pode ter as grandes cidades espirituais que estão vivenciando em volta no nosso orbe. Está aí, junto com o nosso planeta. Faz parte do planeta Terra, as cidades espirituais. Assim como tem alguns que podem estar vivenciando num lugar assim. E está ruim? Não sei qual é o objetivo dele. Você fala, mas lá está quente. Não tem o corpo. Você entende o que eu falo da referência? Cuidado, que ela é quente. E então é isso que eu estou dizendo. Aqui é melhor que lá é melhor que aqui? Não sei. Aqui eu posso estar tendo cuidado. Isso aqui pode ser de outra dimensão. O meu espírito já pode estar muito mais livre aqui. Eu trouxe essas duas coisas bem diferentes, que é justamente para a gente pensar, para a gente desmistificar um pouco daquilo que a gente tem pronto e acha que aquilo é finito. Ponto. Eu já sei, já senti. Não, nós não sabemos. Nós não lembramos. Se queremos estar do outro lado mais limpo, mais fazendo parte do todo, nós temos que quebrar coisas e dizer: eu estou inteiro para esse universo e para qualquer outro, porque eu faço parte de tudo. Eu não sou partícula de Deus, então eu não posso estar desse tamanho aqui só. Então, essa coisa, disparidade entre um e outro que eu trouxe, é só para pensar nisso. E aí, isso aqui é só, tá vendo? Acabei, viu? Eu estou de olho lá. Aqui é só uma observação de que nada é vazio, tudo é habitado. A gente achar que
Ah, só como antigamente, só o planeta Terra tem gente. Oh, né? E aí, se você vai para outro lugar, então aí você não vai viver mais. Então, assim, não é exclusividade não da Terra, não é. É, sim, um planeta especial aonde nós, em algum momento lá atrás, dissemos: eu topo a brincadeira, eu vou. Disse, e vou quantas vezes precisar. Mas não quer dizer que você vai ter que viver como errante e nasce lá e fala: não, vou voltar para a Terra de novo. Aí vai, não, vou voltar para a Terra de novo. Para com isso. Quem falou para você que você precisa viver o resto do espaço no mesmo lugar? Você pode buscar outras. Não falou ali que você pode visitar outros lugares? Então, assim, almeje mais, queira mais, busque mais. Não se satisfaça com eu sou desse tamanho. Não sou desse tamanho porcaria nenhuma. Sou muito mais que isso. E eu, quando digo isso, não é o nome Vera que é muito mais que isso. Mas é o espírito que me anima, né? Que me dá vida para esse ego aqui, que está hoje, mas se na verdade eu estou experimentando, é porque o espírito precisa dessa experiência, vivenciar essa experiência. Agora, enquanto eu tiver, viva essa experiência, bom para você e para quem estiver ao seu lado. Que você pode estar aonde você quiser. Não necessariamente você precisa estar repetindo a mesma lição. Pode até ir num outro que seria menos evoluído, não tem problema. Se você escolher fazer, é experiência também. Você vai por alguém, por alguma coisa, para ajudar, não interessa. É experiência também. Mas faça por escolha e não faça porque não tem outra alternativa. Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã aprender amanhã, deixa para aprender amanhã. Não, gente, aprenda agora. Aprende agora. Toda vez, de que jeito que a gente aprende, aonde a gente quer estar é. Lembra que eu falei a última vez? Deu vontade, desejo de alguma coisa, para, respira. Quem que está com vontade? Sou eu? Vem de onde? Vem da minha volta, que me dá essa vontade, do meu amigo, sabe assim? Ou vem de dentro? É essa fala que tem que aprender a ter. Que assim eu vou onde eu quiser depois. Eu não fico preso a nada. Mas para isso tem que ter responsabilidade de escolha. Certo? É isso, gente.